Gente, o deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, passou por Cachoeira do Sul na última semana, cumprindo agendas e roteiros na região e conversou com a nossa equipe. Na pauta, a aposentadoria como deputado federal, eleições 2022 e a ligação com Cachoeira do Sul. Eu converso com o deputado federal Henrique Fontana, que passa por Cachoeira do Sul cumprindo a agenda, e aproveito, inclusive, para atualizar algumas informações com ele já de primeira. Quero saber sobre uma situação veiculada e ventilada de que o senhor está deixando a política. Verdade, deputado, ou não? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cachoeira. De fato, eu não estou deixando a política, mas esta boa pergunta para começar a entrevista me permite contar para todos vocês, muitos talvez já saibam, que eu tomei a decisão de não concorrer mais a deputado federal. Inclusive, estou muito empenhado, na coordenação da campanha de um novo candidato do nosso partido, que é o ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, e que tem andado comigo em todas as cidades com as quais eu tenho compromisso, nas quais eu tenho uma caminhada política, e será o candidato a deputado federal que eu vou apoiar. Evidentemente que eu apoio todos os candidatos do nosso partido, da nossa coligação. A minha decisão, Thelma, é que ao fechar 6 mandatos, ou seja, são 24 anos que eu exerci mandatos como deputado federal, aliás, com muita alegria e muita honra, porque é uma honra ser deputado federal representando o estado do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito da política, gosto muito de ser deputado federal, mas tomei a decisão de que era um momento de fechar este ciclo para fazer outras coisas na política. Eu não vou me aposentar da política, eu vou continuar atuando, fazendo outras coisas, trabalhando aqui por Cachoeira, com vocês, por toda esta região, atuando com os diferentes lideranças com as quais eu sempre trabalhei ao longo da minha vida política e, obviamente, neste momento, muito empenhado na pré-candidatura do nosso presidente Lula, que está sendo construída para a presidência da República. Motivadores para além dessa decisão dos 24 anos, a gente viu recentemente a declaração de Manuela Dávila, esgotada pelas ações de raiva e enfrentamento e vítima de muitas ações dessa natureza, principalmente dentro do cenário político. É o seu caso também? Não, não é o caso. Inclusive a Manuela, que é uma pessoa que eu converso muito seguido, porque é uma grande amiga que eu tenho na vida e na política, ela também, eu aliás, enquanto converso aqui contigo, eu tenho uma expectativa muito grande de que a Manuela venha como candidata nesta eleição. É muito importante a tua pergunta, porque é o seguinte, Thelma, realmente a política brasileira está marcada, nestes últimos anos especialmente, esta é uma das maiores críticas que eu faço ao Bolsonaro e ao seu governo. A implantação desta rede de ódios, de intolerâncias, de mentiras na rede social, que são as populares fake news, e são coisas feitas de caso pensado, São realmente milícias digitais criminosas que atuam com o sentido de distorcer a democracia, que atuam no sentido, muitas vezes, de tentar destruir a imagem de pessoas que são sérias, porque na política nós temos que compreender que a política não pode ser uma guerra. Nós temos opiniões diferentes. Nós podemos ter, seguramente, quem está acompanhando a nossa entrevista, tem candidatos diferentes. Tem pessoas que estão nos assistindo que vão votar no Bolsonaro para presidente, tem pessoas que vão votar no Lula, tem pessoas que vão votar na Simone Tebet, no Ciro Gomes, mas estas pessoas têm que ter um diálogo civilizado. Nós temos que fazer um debate em torno de ideias, de projetos, e o eleitor, que é o senhor da decisão, tem que tomar a decisão de quem vai governar o país. A questão do orçamento secreto, Uma medida e uma decisão do STF cobrando aí uma prestação de contas, quem são os que estão envolvidos nessa rede de valores destinados aos seus nichos eleitorais, aos seus interesses políticos. O senhor foi um dos que trouxe já a sua resposta ao STF. Gostaria que o senhor falasse sobre como o senhor percebe essa articulação política, como isso está se colocando no país, e por que o senhor trouxe a sua resposta quase que de imediato? Eu pude trazer a minha resposta minutos depois que chegou o ofício me perguntando, porque eu tenho a consciência absolutamente tranquila. Eu jamais encaminhei uma emenda secreta. A emenda secreta é zero na minha vida. Todas as emendas que eu assinei, inclusive muitas delas para fazer obras importantíssimas aqui em Cachoeira do Sul, são emendas dirigidas para um projeto específico que se dão à luz do dia com a minha assinatura
E essa questão do orçamento secreto, Thelma e telespectadores, é uma vergonha. É uma vergonha o orçamento secreto. É uma das primeiras coisas que o presidente Lula, e ele tem dito que fará isso, é uma das primeiras coisas que ele tem que terminar no país. No último ano foram 18 bilhões de reais que foram dirigidos de forma privilegiada e vergonhosa para deputados cujo apoio é cooptado para votar tudo de acordo com o governo. E os deputados representam os eleitores e o Brasil inteiro, e todo o Brasil tem o direito a ter obras públicas. Por exemplo, o Hospital de Caridade aqui de Cachoeira do Sul, ele precisa de dinheiro tanto quanto o hospital de uma outra cidade onde tenha um deputado federal que concorde ou que discorde do Bolsonaro, e isso não pode ser o critério para garantir a vinda de recursos para o sistema de saúde. Encaminhamentos do PT, agora trazendo então o pré-candidato Lula, com uma expectativa, segundo as pesquisas, bastante positiva para o comando do país. Em que pé está essa negociação? Como é que o Estado do Rio Grande do Sul se articula para auxiliar essa candidatura? A pré-candidatura do presidente Lula, ela está sendo construída com foco na busca de solução e soluções para os problemas reais que o senhor e a senhora que estão nos assistindo estão enfrentando no seu dia a dia. Nós queremos parar com esta briga interminável em torno de assuntos que não interessam ao país e queremos, por exemplo, implantar uma política econômica que volte a colocar o Brasil para crescer, para gerar empregos, para melhorar o salário das pessoas, recuperar a política de ganhos reais do salário mínimo, fazer uma política que enfrente a inflação. Ele não é candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores apenas. Ele é um candidato de uma frente política e, por isso mesmo, nós, com muita honra, convidamos o ex-governador Geraldo Alckmin, que já foi, inclusive, adversário nosso em eleições anteriores, para compor esta chapa, e ele, num movimento de generosidade e responsabilidade com o Brasil, aceita este convite do presidente Lula, que exatamente simboliza esta disposição que nós temos de dialogar com pessoas que pensam diferente para encontrar soluções para o nosso país. Para além desse raio-x do governo atual, que o PT e toda a esquerda têm diagnosticado uma série de erros, há também que se tratar um pouquinho da lição de casa. Existe um desgaste muito grande da esquerda, existe um desgaste muito grande, principalmente do PT, em função dos escândalos de corrupção que vieram assolando a sigla durante muito tempo. Muitos desgastes a serem corrigidos para avançar nessa candidatura, que agora coloca, né, o ex-presidente Lula aí com seu teto de vidro à disposição dos eleitores. Como sanar esses problemas também? Não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que reconhecer perante a opinião pública brasileira que aprendemos com erros e que vamos corrigir erros. Se formos escolhidos pela maioria do povo brasileiro, como indicam as pesquisas, inclusive neste momento apontando para uma vitória do presidente Lula já em primeiro turno, a última pesquisa dá 54% dos votos válidos para Lula, indicando uma vitória no primeiro turno, o nosso retorno ao governo não significa repetir tudo o que fizemos no passado. Significa, sim, recuperar todas as coisas boas que estavam sendo implementadas. Agora, a questão da corrupção, eu gosto muito de falar de forma muito franca. Sim, tivemos problemas de corrupção na Petrobras durante os nossos governos, como aconteceram também durante governos de outros partidos. Agora, o importante que eu digo com muita segurança para todos vocês é que os problemas de corrupção que ocorreram no nosso governo, eles foram investigados. Naquele período, ninguém varria para baixo do tapete qualquer tipo de investigação. Levaram à punição de pessoas que cometeram aqueles delitos, e o que ficou provado é que o presidente Lula, ao contrário do que tentava dizer o ex-juiz e ex-candidato a presidente da República, Sérgio Moro, não cometeu nenhum ato ilícito. Ele foi absolvido de todas as denúncias falsas pelas quais ele respondeu e, inclusive, infelizmente, pelas quais ele ficou 580 dias preso e não pôde disputar a última eleição, beneficiando claramente Bolsonaro. A ONU reconheceu que o Lula foi perseguido durante aquele processo em que o Moro dirigiu o processo, né, de forma absolutamente parcial. Então, se tem alguém que foi investigado neste país,
chama-se Lula. Viraram a vida dele de cabeça para baixo e não encontraram R$1 em qualquer conta no Brasil ou no exterior de dinheiro mal havido pelo Lula. Então o Lula é um exemplo de honestidade. Os problemas de corrupção que nós tivemos foram, inclusive, muitos deles causados por pessoas que eram servidores de carreira e que são minoria, né? Infelizmente, a corrupção, para ser combatida, ela é uma coisa demorada. E a maneira de combater corrupção com seriedade é apostar no fortalecimento das instituições, do Ministério Público, da Polícia Federal. Não pode aparelhar a Polícia Federal como está fazendo o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando tem um delegado que está investigando alguma coisa que envolve o governo dele, ele vai lá e tira aquele delegado. Eu vou dizer uma frase que talvez muitos telespectadores não conheçam, não saibam. Durante os 13 anos em que nós governamos, nunca um delegado da Polícia Federal titular de uma investigação, nunca, eu vou repetir, nunca foi afastado de lugar, trocado de lugar para acobertar uma investigação. Muito obrigada pela visita, por ter atendido ao convite, então. Desejo uma boa agenda em Cachoeira, né? E nos falamos aí a partir do fim dessa correria toda eleitoral para saber para que lado o senhor vai. Pois é, então, eu é que agradeço, Thelma, o convite. Aliás, a TV Cachoeira sempre me convida. Eu acho que não teve nenhuma vez que eu cheguei em Cachoeira que eu não tenha feito uma entrevista aqui. Eu quero cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Sei que a audiência é cada vez maior e é muito importante que nós tenhamos TVs com este enraizamento local. É muito importante que vocês sigam com esse trabalho. E uma coisa é certa, Thelma, sempre que eu vier a Cachoeira, sendo deputado ou não sendo deputado, se vocês me convidarem, eu estarei aqui para falar do Brasil, dos sonhos que a gente tem. Aliás, Cachoeira e esta região, mas especialmente Cachoeira, é uma cidade que está muito no meu coração, né? Eu tenho uma longa história de trabalho aqui, tenho muitos amigos aqui. Inclusive, eu tive a alegria de ver o meu filho trabalhando durante um largo período aí da sua vida como promotor do Ministério Público. Ele é aqui na cidade de Cachoeira. Naquela época, inclusive, eu visitava mais seguido Cachoeira, porque eu tinha meus compromissos políticos e também o convívio familiar. Agora ele está trabalhando lá em Canoas. Mas muito obrigado e agradecer aos telespectadores que nos deram a atenção da audiência. Então. Muito obrigada mais uma vez. Conversei, então, com o deputado Henrique Fontana, que deixa a administrativa, mas não se afasta da política.